Minha sogra roubou a comida de uma senhora idosa no restaurante por impaciência e fomos expulsos, mas isso me permitiu desviar de uma bala ao ver como minha namorada a defendia. Eu namoro a Dorothy há cerca de 18 meses. Nos conhecemos através de amigos em comum e as coisas avançaram bem rápido entre nós e já estávamos falando em ficar noivos em 1 ou 2 anos. A questão é que nenhum de nós ainda tinha conhecido a família do outro. Ela cresceu a umas 4 horas de onde moramos agora. E meus pais estão na costa oposta e ambos concordamos que conhecer nossas famílias era importante antes de dar o próximo passo em nosso relacionamento. Sou bastante tradicional nesse sentido e queria ter certeza de que éramos compatíveis. No mês passado, a Dorothy finalmente conheceu meus pais quando eles vieram nos visitar. Tudo correu muito bem. Minha mãe e meu pai são pessoas bem tranquilas e gostaram dela de cara. Depois do jantar, eles me chamaram de lado para fazer suas perguntas habituais. Meu pai queria saber se ela tinha um emprego estável. Minha mãe perguntou sobre seus objetivos, então eu esperava que, quando conhecesse os pais dela, as coisas fossem bem parecidas. Ela havia me avisado que sua família era um pouco diferente da minha, mas toda família tem suas diferenças e, no entanto, isso não me preparou para o horror. Os pais de Dorothy, Lillian e Roger, a tiveram quando eram adolescentes, mas há cerca de 6 anos tiveram outra filha, Evelyn, a quem Dorothy chama de seu bebê de segunda chance. Dorothy explicou que seus pais estavam determinados a dar a Evelyn tudo o que não puderam dar a ela quando era pequena. O plano era dirigir até a cidade deles no sábado e jantar em uma boa churrascaria no centro. Dorothy fez uma reserva para as 21 horas. Quando chegamos ao restaurante, Lillian e Roger já estavam lá com a Evelyn e fiquei um pouco surpreso por eles terem trazido uma menina de 6 anos para um lugar tão chique para jantar tão tarde, mas presumi que não encontraram uma babá. Evelyn era uma menina fofa, embora parecesse cansada e irritada, e ela tinha um iPad que emitia sons altos de jogos, o que notei que incomodava outros clientes. Os primeiros minutos foram aceitáveis. Lillian e Roger pareciam simpáticos o suficiente. Perguntaram sobre meu trabalho e de onde eu era. Cerca de 15 minutos depois que nos sentamos, Evelyn disse que estava com sede antes que eu pudesse sequer sugerir chamar o garçom. Lillian começou a agitar os braços e a gritar pelo restaurante. Ela literalmente gritava água, água como se estivéssemos em uma emergência. O restaurante inteiro se virou para nos olhar e um garçom se aproximou apressadamente com uma expressão de alarme. Lillian imediatamente começou a repreendê-lo, dizendo que estávamos esperando há muito tempo e que sua filha estava morrendo de sede. O garçom era um rapaz jovem, talvez com uns 20 anos, e parecia genuinamente confuso. Ele pediu desculpas e explicou que estavam com poucos funcionários e que traria água imediatamente. O garçom trouxe água para toda a mesa e se desculpou novamente. Pensei que talvez Lillian estivesse apenas tendo um dia ruim, mas as coisas pioraram e ela exigiu saber que tipo de restaurante não tem cardápio infantil. O garçom explicou educadamente que eles poderiam adaptar qualquer prato para torná-lo adequado para crianças. Quando o garçom voltou para anotar nosso pedido, Lillian fez uma espécie de jogo em que o fez recitar cada um dos pratos especiais do menu, interrompendo-o após cada um para dizer próximo. Havia uns 8 especiais e ela o fez passar por todos antes de pedir um filé bem passado com purê de batatas para Evelyn em seguida. Disse ao garçom que ele podia ir embora sem anotar o resto dos pedidos. Perguntei a Dorothy por que sua mãe só pediu para Evelyn, e ela explicou que sua mãe sempre faz o pedido da menina primeiro. Eu ri porque pensei que ela estava brincando, mas Lillian me cortou secamente e perguntou o que era tão engraçado. O tom de sua voz deixou claro que ela estava falando sério. Roger rapidamente mudou de assunto para o tempo. Uns 20 minutos depois, notei que serviram uma porção de purê de batatas em outra mesa e Lillian também viu e enlouqueceu. Ela chamou um ajudante de garçom que mal falava inglês e começou a gritar com ele sobre porque outras mesas estavam recebendo comida antes da nossa. O jovem parecia apavorado e não parava de dizer que não sabia, que iria verificar. Dorothy continuava lá, olhando para o celular, enquanto o iPad de Evelyn continuava tocando um desenho animado em volume máximo. Nosso garçom original voltou e Lillian exigiu saber por que aquela outra mesa recebeu o purê antes de nós e o garçom explicou que aquela mesa havia pedido primeiro e que a comida saía conforme ficava pronta. Lillian disse que sua filha era a pessoa mais jovem do restaurante e que por isso deveria receber sua comida antes. O garçom disse que iria verificar e saiu novamente. Nesse ponto, eu estava mortificado. As pessoas em outras mesas estavam olhando para nós e eu podia notar que estavam incomodadas com o barulho do iPad de Evelyn. Sugere que talvez pudéssemos abaixar o volume, mas Lillian justificou que Evelyn precisava do iPad para ficar quieta nos restaurantes. Quando olhei para Dorothy em busca de apoio, ela apenas deu de ombros. O garçom voltou e disse que o purê de batatas sairia em alguns minutos. Lillian enfiou a mão na bolsa e tirou o que pareciam ser algumas notas de $1 e ela colocou o dinheiro sobre a mesa e anunciou que aquilo era gorjeta. Em seguida, levantou uma das notas e disse que para cada mesa que visse recebendo purê antes da nossa, ela tiraria $1 do garçom. Eu disse a Lillian que o que ela estava fazendo não era justo com o garçom e que o restaurante estava claramente cheio e com poucos funcionários. Para minha surpresa, Lillian admitiu que talvez seu gesto com o dinheiro não fosse necessário e guardou as notas de volta na bolsa. Pensei que talvez eu tivesse conseguido fazê-la cair em si. Cerca de 5 minutos depois, vi Lillian se levantar da nossa mesa e caminhar diretamente até a mesa de uma senhora idosa que estava sozinha. A essa senhora tinham acabado de servir um prato que incluía purê de batatas e Lillian
Lilian se inclinou, pegou o prato inteiro da mulher e começou a caminhar de volta para nossa mesa com ele. A senhora idosa se levantou com a ajuda de seu andador e a seguiu até nossa mesa. Ela exigiu que Lilian devolvesse sua comida e Lilian se recusou e começou a gritar que sua filha estava morrendo de fome enquanto aquela mulher se empanturrava de comida. Até Evelyn puxava a manga dela, pedindo para ela parar. A senhora idosa agarrou um lado do prato enquanto Lilian segurava o outro, e elas estavam literalmente brincando de uma espécie de cabo de guerra com o jantar de uma desconhecida. Finalmente, a mulher disse que se mais porções de purê já estavam para sair, qual era o problema em esperar? Lilian respondeu, chamando-a de bruxa velha e egoísta. Foi então que o gerente do restaurante e dois garçons vieram para separar a briga. O gerente claramente vinha observando nossa mesa a noite toda e ele disse a Lilian que devíamos sair imediatamente. Mencionou os gritos, o barulho do iPad e agora o roubo de comida. Lilian começou a discutir, dizendo que éramos clientes pagantes, mas o gerente disse que tínhamos que ir embora enquanto nos escoltavam para fora. A senhora idosa deixou o prato cair no chão para que Lilian não pudesse levá-lo. O purê de batatas se espalhou por todo lado. Acabamos em um McDonald's na esquina, que era o único lugar ainda aberto e Lilian reclamou o tempo todo, dizendo que o restaurante havia discriminado sua família por ter uma criança. Roger concordou e disse que deveríamos deixar avaliações negativas online. Dorothy concordava com tudo o que eles diziam. Durante o caminho de volta para o apartamento de Dorothy, perguntei o que ela achou do jantar. Eu disse que certamente foi memorável, pensando que ela reconheceria o quão louca toda a situação tinha sido, mas em vez disso, ela começou a reclamar do mau serviço do restaurante e de quão grosseira a equipe foi. Ela achava que o problema tinha sido o restaurante, não o comportamento de sua mãe. Temos discutido sobre isso desde então, e ela continua dizendo que eu não entendo porque não tenho irmãos mais novos. Não sei o que fazer, eu amo a Dorothy, mas estou começando a me perguntar se somos compatíveis a longo prazo. Estou errado por me sentir incomodado com isso? Atualização 1. A maioria das pessoas disse que o incidente no restaurante era um grande alerta vermelho e que eu deveria prestar atenção em como a Dorothy reagiu. Alguns sugeriram que talvez Dorothy só tenha ficado em choque e precisasse de tempo para processar o que aconteceu e decidi dar a ela o benefício da dúvida e ter outra conversa sobre o assunto. Aproximadamente uma semana após o incidente no restaurante, voltei a tocar no assunto com Dorothy. Dorothy ficou na defensiva e imediatamente disse que sua mãe era apenas apaixonada e queria garantir que Evelyn fosse bem cuidada, e que claramente eu não entendia o que era ser um pai protetor. Tentei explicar que roubar a comida de uma senhora idosa não era proteger Evelyn, era simplesmente errado. A conversa não levou a lugar nenhum e Dorothy continuava desviando o assunto e dando desculpas. Ela disse que sua mãe havia se desculpado depois, embora eu nunca tenha visto nenhum pedido de desculpas, e afirmou que seus pais estavam estressados porque tinham problemas financeiros e estavam preocupados em pagar o material escolar de Evelyn. 2 semanas após o incidente no restaurante, Dorothy me convidou para a festa de 7 anos de Evelyn. Talvez o episódio no restaurante tenha sido um caso isolado e eles seriam diferentes com a família e amigos. A festa foi em um centro comunitário local e Dorothy havia me dito que seria uma pequena reunião de família, mas ao chegar ficou claro que Lily havia convidado metade da vizinhança. Havia umas 40 pessoas, incluindo muitas crianças da escola de Evelyn e seus pais. Mais tarde, descobri que Lilian estava planejando a festa há meses e se endividou para pagá-la. As primeiras horas foram tranquilas e Evelyn parecia estar se divertindo muito e conhecia alguns dos parentes de Dorothy. Seus tios e tias eram bastante agradáveis e comecei a relaxar um pouco. Talvez o incidente no restaurante tenha sido apenas uma noite ruim. Então chegou a hora dos presentes e Lilian havia colocado uma mesa para os presentes perto do pula-pula inflável e havia cerca de 30 presentes embrulhados e empilhados. O plano era que Evelyn abrisse os presentes enquanto todos assistiam, como em qualquer festa infantil. Evelyn abriu uns 10 presentes e tudo corria bem, mas então ela chegou a um de uma de suas colegas de escola, uma menina chamada Chloe, e era uma caixinha embrulhada e quando Evelyn a abriu, era um simples kit para fazer pulseiras, nada demais. Provavelmente custava uns $10, mas Evelyn parecia animada. Lilian olhou para o presente e fez uma careta. Perguntou a Dorothy quem o tinha trazido, e Dorothy apontou para Chloe e sua mãe, que estavam do outro lado do salão. Lilian caminhou até a mãe de Chloe, e eu observei toda a interação a uns 3 metros de distância. Lily agradeceu à mãe de Chloe por ter vindo, mas disse que havia notado que o presente não tinha cupom de troca e explicou que Evelyn já tinha um kit de fazer joias e perguntou se ela poderia devolver o presente e pegar outra coisa em seu lugar. A mãe de Chloe pareceu confusa e disse que não tinha o recibo e que havia escolhido aquele presente especificamente porque Chloe havia mencionado que Evelyn gostava de fazer pulseiras. Lilian respondeu que isso era muito atencioso, mas que Evelyn realmente precisava de material escolar e que, se possível, talvez ela pudesse trocar o presente por alguns lápis de cor. Lilian não havia terminado e mencionou que tinha percebido que a mãe de Chloe havia levado cupcakes comprados prontos para a feira de doces da escola no mês passado, em vez de fazê-los em casa, que entendia que algumas famílias eram mais ocupadas que outras, mas que era importante fazer um esforço pelas crianças. A mãe de Chloe respondeu que naquela semana tinha feito turnos duplos e não teve tempo para assar. Lilian disse que entendia completamente e que não a estava julgando, mas que talvez da próxima vez ela pudesse se planejar melhor. A mãe de Chloe disse que precisava ir e pegou a mão de Chloe. Elas foram embora da festa naquele exato momento. Eu vi toda a interação de boca aberta e Lilian tinha acabado de humilhar uma mãe
mãe na frente de todos por um presente de $10, mas quando olhei ao redor para a família de Dorothy, todos agiam como se nada de anormal tivesse acontecido. No final da festa, aproximadamente metade das famílias tinha ido embora mais cedo e Dorothy ajudou sua mãe a contar os presentes depois, e Lillian fez uma lista de qual família tinha dado o que, falou sobre quais presentes Evelyn ficaria e quais iriam devolver ou trocar. No caminho de volta para casa, perguntei especificamente sobre a mãe de Chloe, e Dorothy disse que sua mãe provavelmente tinha razão, que cupcakes comprados em loja não eram apropriados para uma feira de doces escolar. Na manhã seguinte, disse a Dorothy que precisava de um tempo para pensar em tudo e ela perguntou se era por causa da festa de aniversário, e eu disse que era por muitas coisas. Ela se defendeu dizendo que sua família não era perfeita, mas que nenhuma é, e que eu deveria decidir se a amava o suficiente para aceitar sua família. Estou ficando na casa de um amigo. Atualização 2. Depois de postar minha última atualização, passei cerca de uma semana na casa do meu amigo. Dorothy me mandava mensagens constantemente durante essa semana, dizendo que eu tinha que voltar para casa agora mesmo. Se faltava algum sinal vermelho na minha namorada, era este, mas voltei apenas para terminar de pegar minhas coisas e procurar um novo lugar para morar, porque eu não voltaria para um relacionamento com ela nem com todo o álcool do mundo no meu sangue. Dorothy pareceu aliviada por eu ter voltado e prometeu que trabalharíamos nisso juntos, mas esse alívio desapareceu quando ela viu que eu só voltei para pegar minhas coisas e oficializar o término. Vou poupá-los da discussão que tivemos, porque foi basicamente a mesma coisa, ela achando que o comportamento de sua mãe não era tão grave. Cerca de 3 dias depois, descobri mais coisas sobre Lillian através de amigos em comum. Dorothy recebeu uma ligação de sua mãe e aparentemente, Lillian teve uma discussão com o diretor da escola de Evelyn, se meteu em problemas por bater em outra criança no pátio, e a professora ligou para Lillian ir buscá-la mais cedo e quando Lillian chegou à escola, exigiu saber por que a outra criança também não havia sido punida. A professora explicou que a outra criança acidentalmente esbarrou em Evelyn enquanto corria, e Evelyn respondeu batendo nela. Claramente, a culpa era de Evelyn. Mas Lillian insistiu que a outra criança fosse suspensa e disse que ia ligar para o conselho escolar e apresentar uma queixa sobre como estavam tratando Evelyn. A reunião terminou com Lillian sendo expulsa das dependências da escola. Evelyn foi suspensa por 2 dias, e disseram a Lillian que ela deveria ter uma reunião com a diretora e a conselheira escolar antes que Evelyn pudesse voltar. Lillian estava convencida de que a escola tinha algo contra sua família. A versão que Lillian tem contado é diferente. Segundo ela, Evelyn estava quieta na dela quando essa outra criança a empurrou intencionalmente e a derrubou no chão e que Evelyn estava simplesmente se defendendo e que qualquer pai se sentiria orgulhoso de seu filho por enfrentar um agressor. Afirmou que a diretora fazia parte de uma panelinha que protegia certas famílias, que ia contratar um advogado e possivelmente processar a escola por discriminação. Fiquei sabendo que Lillian acabou tendo uma grande briga com a administração da escola e ela fez tanto escândalo durante a reunião que chegaram a ameaçar chamar a segurança. Finalmente, permitiram que Evelyn voltasse às aulas, mas Lillian foi banida das dependências da escola, exceto para reuniões agendadas com aviso prévio. Atualização 3. Eu não planejava postar outra atualização, mas na semana passada aconteceu algo que acho que vai interessar a muitos. Definitivamente me confirmou que tomei a decisão certa ao terminar com a Dorothy. Além disso, depois de alguns meses solteiro, conheci uma nova garota que é completamente diferente da Dorothy, mas vamos ao que eu descobri. Na terça-feira passada, eu estava almoçando quando ouvi uma voz familiar atrás de mim, mas não uma voz que você gostaria de ouvir, era Lillian, e ela estava gritando com a adolescente que atendia no balcão. Eu me virei e vi a Lillian ali, ao lado da Evelyn, que parecia envergonhada e puxava a manga da mãe. Lillian estava irritada porque o sanduíche de peru que Evelyn queria tinha acabado. A garota atrás do balcão devia ter uns 16 anos e estava tentando explicar que eles tinham outras opções de sanduíches disponíveis, mas Lillian não queria nem saber. Ela dizia à garota que era inaceitável um restaurante ficar sem um item do cardápio e que ela tinha ido até lá especificamente por aquele sanduíche. A garota continuava se desculpando e oferecendo alternativas, mas Lillian não a deixava terminar e levantava a voz cada vez mais. Então Lillian exigiu falar com o gerente. A garota disse que o gerente estava almoçando e voltaria em cerca de 20 minutos. Lillian respondeu que não ia esperar 20 minutos e que queria falar com alguém responsável naquele exato momento. A garota explicou que era a única trabalhando e que não podia chamar mais ninguém. Lillian pediu o nome dela e disse que ligaria para a sede da empresa para reclamar e afirmou que a garota estava sendo grosseira e inútil e que se certificaria de que o gerente dela soubesse sobre sua atitude. A garota começou a chorar, o que pareceu enfurecer ainda mais a Lillian. Senti-me péssimo por aquela garota, que estava apenas tentando fazer seu trabalho e provavelmente ganhava um salário mínimo e tinha que lidar com clientes como Lillian o dia todo. Decidi que tinha que dizer algo e aproximei-me de Lillian e a cumprimentei. Ela ficou surpresa ao me ver, e pude notar que não sabia se deveria ser cordial ou hostil. Apontei que a garota tinha sido muito educada e prestativa e que ficar sem um produto do menu não era culpa dela. Eu disse que gritar com uma adolescente por algo que ela não podia controlar não estava ensinando nada de positivo para Evelyn. Lillian disse que eu continuava a mesma pessoa crítica de sempre e que obviamente não tinha aprendido nada depois de perder a Dorothy. Acrescentou que eu provavelmente era o tipo de pessoa que deixa os outros passarem por cima. Respondi que tratar as pessoas com respeito não era se deixar ser pisado, era simplesmente ser uma pessoa decente. Lillian disse que eu estava
estava sendo ridículo e armando uma cena, por isso ela estava indo embora, porque não queria lidar com a minha atitude. Ela agarrou Evelyn pela mão e se dirigiu à porta. A garota atrás do balcão continuava chorando, então comprei um refrigerante para ela e disse que ela lidou muito bem com a situação. Ela me disse que clientes como Lilian eram bastante comuns e que já estava acostumada, mas que ainda assim doía. Deixei uma gorjeta maior que o normal. Alguns dias após o incidente na lanchonete, encontrei o primo da Dorothy em uma cafeteria e o primo me contou que as coisas com Lilian pioraram desde que Evelyn começou a terceira série. Aparentemente, ela já tinha tido discussões com 3 professores diferentes no que ia do ano letivo e tinha acusado o professor de artes de Evelyn de ser parcial porque Evelyn não ganhou um concurso e exigiu que a mudassem de turma de matemática porque achava que a professora ia muito devagar. Lilian também teve conflitos com vários pais durante os jogos de futebol de Evelyn e ela tinha gritado com o árbitro durante um jogo. O incidente foi tão grave que o coordenador da liga teve que falar com Lilian e Lilian respondeu tirando Evelyn do futebol por completo. Ele também mencionou que Lilian estava tendo problemas no trabalho. Algumas semanas depois dessa conversa, fiquei sabendo por conhecidos que Lilian havia sido demitida de seu emprego. O gerente dela concluiu que os benefícios que Lilian podia trazer não eram suficientes para compensar os problemas que ela causava. Da Dorothy não sei muito, apenas que ela tem saído em encontros aqui e ali, mas se ela não mudar sua dinâmica com a mãe, quando os apresentar ao seu novo namorado, terá os mesmos problemas que teve comigo. Lilian é daquelas pessoas que deveriam ser cortadas pela família, e não apoiadas ou justificadas. Acho que isso só a torna mais arrogante, mimada e irritante para todos, mas como ela não se tornará minha sogra, não é problema meu de forma alguma. No entanto, acredito que seja um problema para Dorothy, e cedo ou tarde, ela descobrirá da pior maneira. Você não pode ter uma mãe assim e sair sem consequências. Ela é uma pessoa que atrai problemas, e cedo ou tarde os problemas chegarão a você também. Atualização 4. O tempo passou, mas isso não fez com que Lilian, minha ex-sogra, mudasse ou perdesse aquela atitude de pessoa arrogante que ela tinha desde que a conheci. Durante estes anos, não tive mais notícias para compartilhar com vocês porque parei de receber informações sobre ela e pensei que talvez ela tivesse mudado seu comportamento depois de ser demitida ou simplesmente que eu tinha tido sorte, mas essa sorte acabou. Ou o que ela fez agora foi tão grande que chegou aos meus ouvidos. Se você já se perguntou o que acontece quando duas pessoas arrogantes se enfrentam, esta pode ser a resposta para essa pergunta. Isto foi o que aconteceu. Lilian estava com Evelyn em um shopping fazendo compras e Evelyn havia escolhido um suéter que gostou muito, mas o único tamanho que servia em Evelyn era um que outra menina já estava provando junto com sua mãe. Lilian argumentava que elas haviam entrado na loja primeiro, mas esta mãe e sua filha tinham sido as primeiras a ver o suéter e a pedir aquele tamanho para provar. Então, Lilian começou a exigir que a loja o tirasse da outra cliente, que já estava prestes a pagar por ele, para que Evelyn pudesse prová-lo. Poderia ter sido apenas mais uma situação em que Lilian grita com todo mundo, com a mãe da outra menina, com a funcionária da loja e até com o manequim, mas o que ela não esperava era que a outra mãe gritasse de volta, dizendo que ela tinha mais direito ao suéter e sim, eu diria que ela também era uma mãe arrogante pela resposta que deu. Na minha filha fica melhor e chegamos primeiro, suas perdedoras. E pela primeira vez, Lilian se viu espelhada em alguém e sua reação foi iniciar uma briga na qual ambas as mulheres se puxaram pelos cabelos e se agrediram diante dos olhares de suas próprias filhas. A funcionária teve que chamar a segurança do shopping porque tinha medo de ser processada se tentasse intervir. No final, ambas as mulheres prestaram queixa uma contra a outra por agressão, mas foi Lilian quem acabou perdendo. Ela foi a primeira a bater e entre outras coisas que vieram à tona com este incidente, soube que Lilian está divorciada há alguns meses e que Dorothy já não é tão próxima de sua mãe. Inclusive, Roger conseguiu a guarda principal de Evelyn após o ocorrido e acho curioso como pessoas como Lilian causam tanto drama que, mesmo anos depois de eu ter me separado de sua filha, continuo sabendo de coisas sobre ela. Próxima história. Meu irmão faz umas coisas bem sinistras e eu cansei dele. Bem, olá Reddit, estou desesperada, meu irmão é muito sinistro, tipo, sinistro pra caramba, a ponto de eu olhar para ele e ter pensamentos de que ele é um louco. Aí eu percebo o que estou pensando e me sinto culpada. Ontem, por exemplo, ele me buscou na faculdade e deveria me levar ao shopping, porque eu precisava comprar algumas coisas. Percebi que o caminho estava diferente e perguntei para onde ele estava indo. Ele não disse nada. Continuei perguntando para onde estávamos indo porque eu sabia que estávamos longe da faculdade e ele dirigia cada vez mais rápido, e eu disse para ele parar, mas ele não parava. Então, ele casualmente voltou para o caminho do shopping. Eu saí do carro e disse que ele não precisava me levar de volta e ele simplesmente foi embora. Às vezes, em feriados, quando estou sozinha, ele fica parado atrás de mim e me assusta. Eu disse a ele várias vezes para parar e ele não parou. Ele faz isso desde que éramos crianças. Às vezes, eu acordava e o via parado na minha frente enquanto eu dormia. No último dia de Ação de Graças, eu estava dormindo e acordei com ele sentado na beirada da minha cama, falando francês. Às vezes, ele aparece na minha faculdade e pede para falar comigo. Eu saio da aula e então ele simplesmente diz que não era nada e vai embora. Às vezes, vejo o carro dele estacionado na casa do meu namorado e eu não entendo. Cansei dele, o que eu posso fazer? Comentários relevantes. Comentarista 1. Você precisa começar a responder as perguntas para que possamos te ajudar. Perguntas como: onde estão seus pais e o que eles pensam do comportamento dele? Ele já foi avaliado? Você já se sentiu ameaçada? Sexualizada? Ele faz isso com mais alguém? Nos ajude aqui. Dê-nos algo em troca.
Autora do post: oi, estou aqui. Desculpe por não responder antes, acabei dormindo. Enfim, sim. Quando eu era pequena, costumava contar aos meus pais sobre meu irmão ir ao meu quarto e me assustar. Meus pais conversavam com ele e diziam que não era nada legal fazer aquilo, mas ele não os ouvia. Meus pais também o levaram a um terapeuta, quando ele era criança, para ver se havia algo acontecendo, mas não, nada. Ele continuou fazendo isso conforme crescia, só que se tornou mais sinistro, como as coisas que mencionei no post. Houve uma ocasião em que eu estava viajando em outro país e ele apareceu no mesmo lugar que eu. Em vez de ficar animada com a presença dele, eu estava tão cansada daquilo que perguntei: o que você está fazendo aqui? E ele disse: só estou apreciando a França. Só você pode apreciar essa beleza? Eu não pude fazer nada, então acabei aceitando. Ele tem namorada e não, ele não age assim com ela, ele não age assim com ninguém. Ele tem um bom emprego. Eu não moro com meus pais nem ele. Comentarista 2, espere um segundo. Esse cara aparece aleatoriamente do nada enquanto você está na França e simplesmente parece esbarrar em você? Isso é outro nível, op. Você contou aos seus pais sobre esse problema em particular? Autora do post: contei e meus pais ficaram desapontados por ele ainda estar fazendo isso e me disseram que iam conversar com ele. Aconteceu em março também, não faz muito tempo. Atualização: conversei com meus pais e disse que estava cansada do comportamento do meu irmão e que eles deveriam fazer algo, caso contrário eu não iria mais para casa. Eles disseram que eu estava sendo extrema demais e que ele iria parar eventualmente, mas essa merda acontece desde que éramos crianças e eu sabia que ele não ia parar, então dei um ultimato a eles: ou eles conversavam com meu irmão e meu irmão parava, ou os três poderiam ter uma boa vida. Meus pais conversaram com ele, afinal. Meu irmão se recusou a ser avaliado no início, ele ficou muito chateado. Ele foi até meu dormitório e tentou me atacar. Ele gritou comigo, depois tentou me atacar, então percebeu o que estava fazendo e começou a chorar e a pedir desculpas. Alguém chamou a polícia porque meu irmão tentou tirar sua vida em seguida. Enfim, tudo está bem agora, quer dizer, nem tudo. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia. Ele não recebeu um laudo completo porque faz uma semana e leva tempo, mas esse foi o retorno e o diagnóstico. Eu vou ficar bem. Só quero agradecer pelos conselhos e tal, sabem? Eu agradeço muito. Comentários finais. Comentarista: e como será seu relacionamento com seu irmão agora? Autora do post: não tenho certeza, ele só está começando o tratamento agora, depois de 27 anos, e será difícil, muito, muito difícil. Vou tentar apoiá-lo, mas também preciso cuidar de mim mesma. Comentário principal: uau, você é uma heroína. Você é a única em sua família forte o suficiente para bater o pé sobre a realidade desta situação e, como resultado, seu irmão agora pode obter a ajuda de que precisa. Parabéns a você.